Prontinho, pessoal. Então, uma dúvida aí, pode me perguntar. A gente está. Professor, Oi. em questão a garagem, em Hum, relação às tugs, como que eu certo. faria ela? Eu dimensionaria de acordo com o perímetro, mas ficaria, por exemplo, uma quantidade, acho que superdimensionada, né, na garagem, Uhum. por exemplo. Sim, então, na verdade, a garagem, ela já é uma área externa, né? Ela conta como se fosse a varanda, né? A gente pode pensar dessa forma. Então, se você colocar, de repente, um ponto de tomada, já é o suficiente, entendeu? Ah, sim, certo. Já é o Eu suficiente. tenho mais uma dúvida em questão, o que entra naquele dos pontos 3 assim, de lavanderia, banheiro. Uhum. Em relação ao perímetro dela, eu tenho que dimensionar de acordo com o perímetro ou eu posso colocar apenas uma tomada de 600 e o restante tudo como específica daí, no caso. Isso. O banheiro, ele tem essa peculiaridade porque ele já é um cômodo geralmente pequeno, né? Então, o certo é você colocar de acordo com o perímetro, tá? E só que às vezes vai dar uma tomada só, entendeu? Então aí por isso, se for um banheiro muito grande, talvez seja necessário colocar duas tomadas, certo? Mas o banheiro ele também é de uso individual, então assim, é por isso que ele acaba sendo peculiar. Então pode colocar só uma tomada, né? Porque a norma pede isso, pelo menos uma de 600. E por que uma de 600? Porque no banheiro, o que que vai usar? Por exemplo, para carregar, para usar um secador, né? Então, o secador ele tem essa característica de utilizar bastante energia, né? Então, é nesse sentido, sabe? Mas o banheiro ele é um ambiente peculiar em relação aos outros, certo? Se for um banheiro muito grande, coloca mais alguma tomada, sim, não tem problema. Tá, é que no meu aqui deu 8 metros de perímetro, então seriam 3 tomadas. E eu acho que é muito No banheiro deu 8 metros. de É um banheiro perímetro. grande. É um banheiro de 2,5 por 1,5. É um banheiro bem grande. Ele já não é um banheiro tão comum. Ó, não tem necessidade. Não tem necessidade. Você pode colocar uma tomada lá na região da pia, né? Da, da pia do banheiro mesmo, e a do chuveiro. Tá, Tá, tá então tudo seria uma bem. só mesmo. Uma Mas e a só mesmo. lavanderia, professor? Que a lavanderia tem 7,8 metros de perímetro. Também daria 3 tomadas. Pode pôr. E pode colocar as três. Pode Só que é colocar as uma com três. a primeira com 600 e as outras duas com 100. Como que é? Isso mesmo. Tá, É que mas depende, né? e as outras, e Porque, tem mais as tomadas, mais as específicas ainda. Seriam essas três mais as específicas? sim, sim, seria porque elas são separadas. Pode colocar as três, sendo as três primeiras de 600, então, 3 de 600. A partir da quarta que você coloca 100. E, e coloca a de uso específico, caso seja necessário. Tá bom, então. Tá? Ô, professor, é para terminar aquele projeto que a gente começou semana passada, então, né? Isso, é o mesmo. Vocês vão seguir com ele agora até provavelmente o fim, até a gente acabar ele. Uhum. Beleza. Vai passar vai passar os conduítes também ou não? Vai colocar só as tomadas, os conduítes não, os arames, os fios no caso. Ixi, travou. Caiu aqui. Deu uma pequena caída. Caiu, mas voltou. Caiu. Você conseguiu entender o que eu perguntei? Não, pergunta de novo. Vai precisar passar os fios pela casa ou não? Não, hoje ainda não. Vai só colocar as tomadas, né?
Sim, E só os pontos de, colocar os. os pontos de luz. Isso. O fio a gente vai colocar só quando for dividir o circuito. Beleza. Professor, só mais uma coisa. Na garagem é uma só de quanto? De 100? Uma de 100. Tá. Ah, tá. Isso que eu queria saber também. Ô, Isso, professor, uma de 100. Oi. quando que eu coloco... Sabe quando tem uma tomada? Tem tomada que tem uma entrada e tem tomada que tem duas entradas. Tá. É feita a fiação, ela é uma só ou ela é independente cada uma? Ela é independente, cada uma, né? E ela talvez seja no mesmo circuito. Tá? Cada tomada vai ser uma tomada. Então ali eu vou ter 2 pontos, né? Só Isso. que elas estão no mesmo circuito. Certo. Ô, professor, Oi. eu tenho um jardim interno. Ela então Certo. entraria no mesma do que a varanda. Eu tenho Uhum. eu posso optar por colocar ou não essa tomada nele, ou tenho que colocar pelo menos uma. Então, a norma orienta que coloque pelo menos uma, né? Isso é para melhorar o conforto do usuário, né? Então, é para evitar ele ficar colocando uma extensão, e isso acaba gerando, acaba sobrecarregando um dos circuitos, né? Não. Aí, o Certo? que Qualquer acontece? jardim entra nessa situação, então. É bom colocar pelo menos uma. Tá bom. De 100 também. Uma de 100, Tá, obrigado. por nada. Tem Professor, veio alguém com o áudio ligado? É a Ana. Pode falar, quem que ia perguntar? É que veio uma dúvida na minha cabeça agora, não é o caso, mas se eu tivesse um jardim interno, porém ele não fosse coberto, eu colocaria a tomada mesmo assim, mesmo ela estando exposta à chuva, ou não? Não, aí não, a não ser que eu coloque uma proteção nela, né? Mas daí não é interessante. Porque jardim, se eu for usar uma tomada no jardim, não tem muito, né? Porque usar uma tomada no jardim. Mas daí eu acabo utilizando uma extensão. Então, por exemplo, pode ser que eu vá utilizar para lavar a minha calçada, o meu jardim, para regar alguma coisa, aquela máquina VAP, né? Que eu preciso de energia. Então, daí eu vou ter que usar a extensão, certo? Então, não faz muito sentido eu colocar uma tomada num jardim aberto. É, agora, literalmente o ponto que o senhor colocou, se eu fosse regar ela por meio de algum equipamento elétrico e fosse um jardim maior, fazer um automático, né? Eu usaria uma TUI ou uma TUG? Uma TUI, né? Provavelmente uma TUI, mas tem que ver qual que é a potência do equipamento. Se ele usa mais de 10 amperes, daí segue aquela regrinha, daí faz uma pesquisazinha. Aí, se ele usar mais do que 10 amperes da, da amperagem aí eu tenho que usar uma TUI, certo? Tá, entendi. Beleza. Deixa eu ver aqui. A entrega no fórum continua valendo até amanhã, né? Só pra ter certeza. Até amanhã, isso, não precisa ser até Tá, o final dessa aula. beleza. Eu preciso colocar alguma coisa no fórum. Tá? Mamãe vai fazer papá, tá bom? Professor, então para amanhã, até amanhã, o fórum de hoje, eu tenho que colocar Uhum. a iluminação e as tomadas, ou só a iluminação e os interruptores? A iluminação e as tomadas. A iluminação e as tomadas. Ah, então tá bom. Tá. Deixa eu pensar aqui agora. Se eu já peço para vocês colocarem. Acho que pode colocar um interruptor também, viu? Porque daí a gente finaliza essa primeira parte. Deixa eu só ver um negócio. Não apareceu nenhuma notificação. Mas na verdade nem chegou a mensagem pra ele.
Por isso que eu tô falando que é pra você ligar pra ele, Maria Eduarda. Hum. Se alguém puder falar com a Ana. Ó, pessoal, pode colocar os interruptores também, tá? Onde eles vão ficar. E, além disso, coloca pelo menos um interruptor paralelo. Certo? Acho que já era uma Tá, condição tá. do. Meu Deus, É. do fórum passado. Era uma Uhum. condição do fórum passado, é. Isso. Deixa eu só terminar aqui de ver sobre a máquina VAP. Não, melhor fazer comida. Chama, mas não. Professor, Oi. eu tô com uma dúvida aqui, só que ela é meio básica. A casa que eu escolhi, o projeto, ela é um sobrado. Certo. Eu tô fazendo separados as demandas energéticas. Terminei o primeiro Uhum. o térreo agora e surgiu a dúvida de no que exatamente eu uso a carga dos meus tools, sendo que ela é em watts. Tipo, qual que é a diferença entre eu fazer meu cálculo de demanda com VA e com watts? Eu não entendi qual é a diferença. É que assim, ó, ela é a potência relativa. A outra é a potência real, certo? Então, nesses elementos que eu calculo em VA, eu tenho a potência relativa, né? Então, é por isso. Eu não uso a minha potência total, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Não, beleza. É Tá. que eu não sei certinho, tipo, eu tô com os dados aqui do térreo, beleza, mas eu não sei como passar eles pro projeto, sabe? Eu sei quantos pontos tem que ter, só que eu não sei como fazer no projeto. Como assim? Eu fiz o cálculo de demanda e tô com a quantidade de pontos de iluminação e de tomada, Uhum. mas eu não sei Isso. como eu dimensiono eles de verdade no meu térreo. Certo. Se você tem, por exemplo, um ponto de luz em cada cômodo, você vai lá e vai colocar um desenho no centro do seu cômodo, indicando que a sua iluminação está ali. Aí você vai ter que colocar um interruptor para essa luz. Aí você vai colocar perto de uma porta, num local que seja de fácil acesso, certo? Aí depois, para a tomada, você vai distribuir no perímetro do seu cômodo as tomadas, né? Se for de uso específico, você vai ter que colocar já onde vai ficar a sua máquina de lavar roupa, onde vai ficar seu ar-condicionado, onde vai ficar seu chuveiro, entendeu? As outras você vai distribuir no perímetro dos seus cômodos. Entendeu? É a sua escolha. Entendi. Beleza. Se é só isso, então é tranquilo. É só isso mesmo. Professor, Oi. o meu dimensionamento, esse que a gente faz pela tabela, é o dimensionamento mínimo, certo? Porque se eu quiser colocar tomadas a mais, eu posso. Pode, à vontade. Tá? Porque, por exemplo, no quarto, eu acho interessante ter, além dos que pede, na cabeceira da cama colocar, ou na sala também colocar pelo menos uma em cada parede. Uhum. Ficar aberto, eu posso colocar então. Só Boa. especificar lá que ela é além do meu perímetro, ou eu só coloco como que eu faço essa indicação na minha tabela. Não precisa. Não precisa. Tá bom. E você colocando a mais, não tem problema. Certo. Tá? Se você quiser justificar, pode justificar, entendeu? Não tem problema. Mas sendo a mais, não tem problema. Tá bom, então. Só mais uma coisa, que no meu projeto eu tenho o caso do jardim que é aberto, o jardim... De inverno. Eu tenho um jardim dentro da casa que é aberto. Eu coloco
porque também é por causa da iluminação dele e tudo mais. A minha tomada nele continua mesmo assim. Sim, só que daí é bom colocar uma proteção nela, tá? E daí deixa especificado algo assim. Deixa especificado. Mas, como o seu jardim de inverno é aberto, então ele pode não ser considerado como uma varanda. Então, se você não colocar uma tomada ali, também tudo bem. Entendeu? Entendi. É que Se ele ele for. fica ainda bem do lado da lavanderia. Entendi. Então, porque daí você pode aproveitar uma tomada da lavanderia se você precisar usar ali no jardim de inverno, entendeu? Certo. Creio que seja só isso. É isso. Pessoal, então eu vou deixar mais uma tarefinha para vocês irem pensando, tá? Na divisão dos circuitos. Então, vai pensando. Vocês não precisam fazer por enquanto. Mas vai pensando. Como que vocês vão dividir esse circuito? A gente já conversou. Então, lembra que a gente já chegou a falar que cada tomada específica, tomada de uso específico, é um circuito separado. Aí, eu posso fazer circuito de iluminação junto com tomada? Não. Né? Então, iluminação tem que ter um circuito, tomada tem que ser outro circuito, certo? O circuito das tomadas da cozinha pode estar junto com a da copa? Também não é legal. Né? Então, eu tenho que fazer um circuito para as tomadas da cozinha e um circuito para as tomadas da copa. E a iluminação da cozinha e da copa pode estar junto? Aí tudo bem, tá? Porque eu acabo sobrecarregando menos, eu uso menos energia para iluminar do que para uma tomada, certo? Então daí pode. E se eu quiser fazer as tomadas dos 2 quartos juntas? Também pode, tá? Tomadas de quarto pode, porque elas têm menos potência. E iluminação de 2 quartos juntos? Também pode. Posso fazer a iluminação da casa inteira em um circuito só? Não, né? Então também não é legal. Então eu quero que vocês pensem sobre isso, porque isso a gente vai discutir na próxima aula, tá? No começo da próxima aula, para depois já começar o dimensionamento, certo? De cada um desses circuitos, tá? Então, assim, eu quero que vocês pensem já para não ser de sopetão, tá bom? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar decisão. Então, depende da decisão de cada um, depende da decisão do projetista, certo? Beleza. Beleza? Pessoal, tem mais alguma dúvida? Nope. Da minha parte, não. Então, beleza. Então, daí entreguem esse projeto no fórum até amanhã, não esquece. E com isso a gente finaliza essa primeira parte do projeto, tá? E aí, semana que vem a gente dá continuidade. Beleza. Ok? Ô, professor, só uma dúvida aqui que o Wellington perguntou, que você faz questão que coloca o nome dos ambientes já no projeto, desse agora. É bom. Interessante, né? É bom porque isso, na verdade, faz parte do projeto arquitetônico, né? Então, a gente considera que ele já exista. E é bom colocar a área também, tá? Já coloca a área do projeto, a área do cômodo e, se possível, o perímetro. É uma informação a mais, mas para o projeto elétrico, para mim, é bom que tenha o perímetro. Se não tiver, tudo bem, tá? Pode mandar em DWG, não precisa mandar em PDF, tá? Tá bom, obrigado. Então, beleza. Pessoal, então com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. E aí a gente se encontra na próxima aula, certo? Tá bom, então, Beleza. professor. Beleza. Eu vou finalizar aqui a gravação.